Olá, amigos do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Chácara Teramoto, o seu canal de fila brasileiro no YouTube. Bom, desde já eu agradeço aí ao pessoal que acompanha o nosso trabalho, peço você aí que pode, deixe um like aí no nosso vídeo. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. Ajude o nosso conteúdo a ser disseminado, a chegar a mais pessoas, tá bom? Bom, no programa de hoje a gente vai trazer um pouco para vocês dos cães de fila pré-oficialização da raça. A gente escolheu algumas imagens, tá? De cães de fila aí do final do século XIX até o ano de 1946, quando o KCP, o Kennel Clube Paulista, vai registrar os primeiros filas nacionais que a gente tem notícia, tá bom? Então, eu vou convidar vocês no programa de hoje a embarcar nessa viagem no tempo com a gente e comentar com vocês um pouco da aparência, da morfologia desses animais que deram origem à raça que hoje nós chamamos de fila brasileira. Vamos nessa? Bom, a primeira imagem que eu coloco aqui para a gente analisar e observar, fazer essa avaliação iconográfica, é essa aqui eu estou mostrando para vocês agora. Uma ninhada de filas brasileiros do início do século XX, pessoal. Como vocês podem ver, aí são cães que a gente observa que tem uma ossatura pesada, tem orelhas triangulares. O macho, à esquerda, está um pouco escondido, mas você percebe que é um cão de boa estatura, maior que a fêmea, que está aqui no centro do quadro. E observando os filhotes, você também consegue observar características parecidas, né? Uma garupa mais alta que a cernelha, além de ossatura boa, focinhos também profundos, todos dentro do padrão aí do que a gente chama, do que a gente pode avaliar aí como o perfil cabeçudo da raça, né? Bom, vamos passar para a próxima imagem, pessoal. Agora a gente tá olhando aí uma imagem, uma foto do Fiel e da Mascota. Fiel e Mascota são filas do sul de Minas Gerais, também do início do século XX, né? E que deixam frisados ainda mais aí a questão da parte traseira deles serem mais altas do que a cernelha. Além disso, a gente pode observar também que são cães altos, né? Você não observa, você não vê tão frisada a retangularidade que os padrões de fila brasileiro fizeram questão de explicitar, né, nas edições que ocorreram. E além disso, a gente pode perceber um fator interessante, né, que parece que pelo menos o cão da direita me parece que está com a orelha cortada. Característica aí que a gente sabe precede muito a oficialização da raça e que acompanha aí os cães de presa ou cães de fila desde o século XVI na América, né? Por ordem do rei espanhol Carlos V, os cães de presa na América que possuíam dono, eles deviam ter aí as orelhas cortadas para sua identificação, já que esses cães já tinham aí saído do controle do governo espanhol, dos colonizadores espanhóis, e já se multiplicavam no seu formato cimarrão, que é o seu formato selvagem, né? Quando aquele cão doméstico se embrenhava na mata e se tornava um cão que não precisava mais do ser humano para viver, os espanhóis chamavam esse tipo de cão de cimarrão. Aqui, pessoal, a gente está vendo uma foto muito interessante, início do século XX também, em Manaus, Amazonas. Foto tirada aí do grande livro do fila brasileiro do Vale Monte, 1981. A gente observa aí dois cães
aí fazendo a guarda da senhora e do garotinho, dois cães aí bem até que dentro do que a gente chama hoje de fila brasileiro, né? Dentro de um padrão visual que obedece o que a gente chama hoje de fila brasileiro, né? A gente pode perceber as orelhas triangulares, stop suave, né? Alguns filhotes ao pé da cena, né? Da cena retratada ali na foto, também de boa tipicidade, parecendo filas brasileiros. Isso, Manaus, início do século XX, pessoal. Interessante essa foto, né? No livro do Procópio do Vale, Ele o Monte, o grande livro do fila brasileiro, essa foto até acompanha uma legenda onde eles se perguntam da onde teriam vindo esses filas, esses cães com a morfologia de fila brasileiro, isso no início do século XX em Manaus, tá? Pra gente, pra nós, né, para os nossos estudos aqui da chácara, esses cães que são encontrados em Manaus, exemplo disso é a foto aí do Vale que nos trouxe o livro do Vale Monte, são cães que chegam lá pelas rotas do comércio amazônico, né? O primeiro contato da região amazônica com os cães vão ser aí com os espanhóis que vão sair do Império Inca, né, no Peru, depois da conquista do Pizarro, e vão adentrar aí através das rotas comerciais que o Império Inca tinha com as tribos amazônicas, e a gente acredita que a Amazônia conhecia os cães do conquistador há séculos. Então não é espanto nenhum, no caso como o Vale e o Monte fizeram, né, de se perguntar da onde viriam esses cães com conformação de cão de fila que foram encontrados no início do século XX na Amazônia. Vieram do mesmo lugar de onde todos os outros cães de fila da América vieram, pessoal, da Península Ibérica. Bom, que a gente tem final do século XIX, início do século XX, né? A expedição Rondon Roosevelt, né? E a gente pode observar aqui, à direita da foto, canto inferior, um cão que traz a garupa mais alta que a cernelha, parece ser um cão aí pelo menos de grande porte, né? Porém, uma característica desse cão foge um pouco do que foi oficializado como cão de fila, tá? Eu trouxe essa foto até para poder comentar isso. O que esse cão tem na foto que faz com que a gente olhe e pense, não é um cão de fila. Não é parecido com o que a gente enxerga hoje como fila brasileiro. Vocês sabem, conseguem me dizer? Se você consegue me dizer, deixa aí escrito nos comentários o que você acha nessa foto que desclassifica esse cão como fila brasileiro. Eu vou dizer a minha visão, pessoal. É um cão com focinho raso, tá? É um cão com focinho raso para o que foi oficializado como fila brasileiro. A gente vai ver aí que os cães que vão ser reconhecidos, que vão se tornar cães com expressividade na raça, vão ser referências de morfologia, são cães que têm aí o focinho mais profundo do que comprido, ao contrário do que o padrão diz. Então, quando a gente vê um cão parecido com dessa foto, a gente costuma achar que é mestiço, a gente costuma achar, né? As pessoas acusam, né, aquele cão de mestiço, porque não foi o que foi brindado ali como o melhor, o que devia ser selecionado, o que devia ser ali carimbado como fila brasileiro, né? Bom, vamos para a próxima foto. Aqui, pessoal, a gente também vai ver um cachorro ali no fundo, de orelhas cortadas, porte médio a grande.
stop suave, narinas preta, narina escura, né? A foto é preta e branca, não dá para você ter precisão, mas narina escura, aprumos muito bons, acompanhando um caçador, né? É a comissão essa foto é da Comissão Exploradora do Brasil Central, Luiz Cruz, 1894. Uma foto do final do século XIX também. Bom, aquele cão lá do fundo, olha, eu não sei se hoje, onde os padrões se tornaram, onde os padrões aumentaram um pouco fila, tornaram ele um cão um pouco maior, mais pesado. Mas até o início da raça, esse cão que está aí no fundo poderia ser aceito como um fila, assim, como fila nacional, fazer parte de um studbook ou mesmo gerar descendentes para a raça, tá? No início da raça, pessoal, a clareza sobre o que era um cão de fila e o que seria escolhido dentre aqueles cães para ser chamado de fila brasileiro era algo ainda misterioso, né? Estava sendo estudado. A raça fila brasileiro é uma raça muito nova e isso traz vantagens para a gente, né? A gente tem registros fotográficos, até mesmo dos cães antes da oficialização. A gente sabe quais cães geraram essa raça visualmente falando, né? Então, é uma raça nova, ao mesmo tempo que ela ainda traz um caráter heterogêneo, traz muita coisa que precisa ser estudada, ela tem muito registro, principalmente registro iconográfico, né? Para a gente poder fazer essas observações e tentar se aprofundar, tentar fazer um trabalho de detetive para conseguir entender um pouquinho melhor as suas utilizações e as variações que estavam dentro disso aí. O grupo chamado Cães de Fila era um grupo muito variado, pessoal. Tá? Era um grupo muito variado. E isso não deixava claro para os paulistas que foram lá selecionar, comprar os exemplares que dariam início ao que seria o studbook fila brasileiro, que seriam os animais com registro oficial, tornava para esses paulistas um tanto confuso a tarefa de saber quem realmente eram os cães de fila que eles queriam quando eles chegavam numa fazenda e viam diversos animais. Ainda mais quando esses animais tinham grau de parentesco, né? Bom, vamos continuar aqui nos atendo à análise de algumas imagens. Aqui, pessoal, eu vou trazer para vocês a imagem do capitão Cornélio Batista de Castro, na fazenda Santa Isabel, em Guará, Mar de Espanha, Minas Gerais. Ao lado do capitão Cornélio Batista, a gente vai ver aí um cão de filar, né? Um fila tigrado, cão de filar, porém que não cabe muito nos parâmetros do que os nossos olhos estão treinados para chamar de fila brasileiro, devido a também a mesma característica que a gente comentou ali na foto do cão que aparece na expedição do Rondon, que é um cão com um focinho um pouco mais raso do que a gente espera para o fila. Porém, também um cão de filar, né? Um cão que fazia parte. Cães com esse perfil eram comuns dentro do grupo cão de filar. Inclusive, era uma característica aí morfológica de indivíduos que geralmente eram voltados mais ali para a tarefa de caça do que a tarefa de guarda territorial. O fila brasileiro, ele é um cachorro que ele carrega muita responsabilidade, né? Pela questão do nome, né? Cães de fila, vários tipos de cachorro, fila brasileiro, vários tipos de cachorro e vários tipos de funções para cada cachorro. Fila brasileiro, um cachorro único, que foi buscado uma homogeneidade morfológica.
mas que carrega a fama de dar conta de todas as tarefas que aqueles cachorros diferentes faziam aí no período colonial do nosso país, no período imperial, até no início aí do século XX, já no Brasil republicano. Bom, agora eu vou convidar vocês para ver uma outra foto também do final do século XIX, que é a foto, o retrato do Bento e da sua família, com um cão de fila ali também, à sua direita, no canto inferior. Vocês estão conseguindo ver? A gente observa que é um cão de fila já muito mais parecido com os cães de fila que a gente está acostumados a ver nos dias atuais, né? Isso nos leva a refletir que o fila brasileiro, ele é um recorte dentro dos cães de filar. Nem todo cão de filar parece um fila brasileiro. Porém, há características comuns em todos. Porte, ossatura, né? São cães semelhantes, porém não são o mesmo tipo. Depois da foto do Bento, do final do século XIX, eu vou trazer uma foto também que eu gosto muito de observar, que é uma foto também do final do século XIX, mas é uma foto argentina, pessoal. É uma foto tirada na Argentina, pelo menos faz parte do acervo do Museu Argentino. E nessa foto o título dela é O Gaúcho e o Cachorro. A imagem do gaúcho não é a imagem do gaúcho que a gente está acostumado a ver hoje, né? Ele parece um indivíduo mais indígena, né? Do que a gente está acostumado a ver. Mas esquecendo essa parte, vamos lá focar no cachorro, que é a nossa questão. É a morfologia de um fila brasileiro nessa foto. Não tem como a gente questionar isso. O que está colocado ali, ossatura, focinho, rima labial, orelha. Resumindo, pessoal, essa foto ela é um elo perdido. Se a gente analisar ela dentro do contexto histórico das boiadas no sul, dos cães que se reproduziram ali, sobrevivendo dos restos do charqueado, e de todo o caminho que esses cães vão fazer acompanhando esses bois que vinham do Uruguai, do Paraguai, do Rio Grande do Sul até Minas Gerais. Essa foto é um elo perdido que consolida o fato desses cães terem chegado em Minas, desses cães que chegaram no sul por mãos espanholas, terem chegado até Minas Gerais nos anos seguintes, nos séculos seguintes, né? E terem se estabelecido lá a partir do século XIX. A gente aqui acredita, a partir dos estudos que nós fizemos e do rastreamento das rotas comerciais que existiam, que Minas Gerais vai ser o berço do fila brasileiro exatamente por causa disso. Dos fluxos comerciais que traziam gado tanto do sul do Brasil quanto do recôncavo nordestino, né? Então essa foto é uma foto que eu sempre gosto muito de comentar, porque eu acredito que ela é um elo perdido que ajuda a gente a explicar e a compreender a história desses cães de fila, e desse cão particularmente que a gente recortou dentro dos cães de fila, que é o fila brasileiro. Bom, eu sei que vou chegar aqui no final desse vídeo com essa foto, pessoal. Tá bom? Não saia daí não! É a última foto do nosso vídeo, tá? A última foto do programa de hoje é Bumbo e Rola da Vila Paulista. Bumbo e Rola da Vila Paulista, pessoal, registrados pelo KCP em 1946 como os primeiros exemplares de fila nacional registrados no nosso país. Era o início da oficialização da nossa raça, tá? 5 anos depois, ele vai ganhar o nome de fila brasileiro
graças a um artigo do jornal Estado de São Paulo, que vai atribuir esse nome à raça, e esse nome vai pegar e vai ser utilizado no primeiro padrão, o padrão 51, que vai ser oficializado aí, né? É um padrão redigido pelo Paulo Santos Cruz, como fila-brasileiro. Gostaram do nome, acharam que o nome era nacionalista o suficiente para a época, né? Era uma época pós Segunda Guerra Mundial, então os espíritos nacionalistas estavam exaltados e o fila-brasileiro, criado pelo Estado de São Paulo, vai cair como uma luva para essa raça brasileira que estava surgindo há menos de 80 anos, né? E vai ser esse recorte aí que a gente está comentando com vocês. Esse recorte, pessoal, ele, como eu comentei com vocês, ele não era absoluto logo no início. Não era claro no início da seleção do fila brasileiro qual era o tipo de cão de filar que seria selecionado, né? Paulo Santos Cruz tinha muito claro que o que ele precisava era um cão de guarda, era um cão destemido, era um cão que protegesse o seu quintal, protegesse as suas aves, né, que ele criava. Então, ele tinha em mente um cão de guarda, mas os tipos que estavam lá sendo criados nos interiores do Brasil, os cães de grande porte, os molossos de grande porte brasileiro, eles estavam dentro dessa variabilidade de tipos que a gente pode observar, chamados cães de filar. Alguns mais voltados para a caça, alguns mais voltados para a guarda, né? E que eram sabiamente ali selecionados pelo povo do campo, dando funcionalidade para cada um. Não existia cão que não prestava, sabe? Não tem esse termo que algumas pessoas acham que o cão daquela época era muito melhor do que o de hoje. Não, pessoal, a questão é que hoje a gente tem menos empregabilidade para esses cães. O cão de grande porte hoje ele é quase que exclusivamente um cão de guarda. Dificilmente você vai encontrar exemplares fazendo trabalho de pastoreio, trabalho de proteção de rebanho ou mesmo trabalho de caça. Eu tenho certeza que a porcentagem de cães de grande porte que faz trabalho de caça é muito menor do que os que estão aí sendo empregados para a guarda, né? Então é isso. O fila brasileiro foi o recorte dentro dos cães de filar que estava tentando selecionar cães de guarda, tá? Por isso a raça não tem tradição em ter cães com alto drive de caça, por isso que a raça é tão focada no drive de defesa ou geriza, porque era já a natureza dos cães de guarda territorial da época, e isso só foi sendo consolidado conforme as pessoas que estavam ali selecionando o cão fila a partir dos anos 50 foram entendendo isso aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse programa. É um programa com um pouco mais de informação, apesar de ter menos cachorro passando na tela, mais fotos. Mas se você gostou do formato, se você achou interessante, deixa aí nos comentários pra gente saber, tá bom? Se você tem alguma informação aí sobre o início da seleção dos cães de filar, comenta também para dividir o seu conhecimento com a gente. Bom, eu agradeço a todos vocês de coração. Um beijo. E continue aí acompanhando os vídeos da Chácara. Tchau!